vamos lá para aquele vídeo tradicional aqui de falar sobre treinador, né? Como o Mano Menezes vai utilizar e jogar com o Fluminense na reta final de 2024. Agora fechada a janela de contratações, ninguém chega, tá, provavelmente ninguém sai, né? Se Deus quiser, ninguém mais sai. Vamos falar um pouquinho da possibilidade do Fluminense. Tem esse vídeo aqui, eu acho que eu comecei essa série aqui, se bobear em algum vídeo sobre o Diniz de 2019, mas não foi bem feita, não. Mas provavelmente eu comecei no Abel Braga 2022, isso eu tenho certeza. Era uma curiosidade muito grande que a galera tinha ali sobre o Abel, e eu cheguei a falar sobre isso. Olha, eu trouxe a notícia que o Abel provavelmente usaria 3 zagueiros, coloquei ali algumas apurações e também impressões táticas que eu tinha dentro do esquema ali de jogo, e muita coisa que eu falei bate com o que a gente viu no campo, inclusive o fato de que a gente viu em 2022 um Abel Braga tentando ser muito ofensivo e até sendo problemático nesse ponto. Quando ele estabiliza o time, o Fluminense começa a vencer. Então era um Abel ofensivo a tentativa ali, e eu fiz esse vídeo, já fiz vídeo do Diniz, fiz vídeo também quando houve a troca do Diniz, né? Depois disso, a possibilidade que o Marcão poderia escalar, enfim, como o Diniz escalaria o time em 2023 também. Fiz isso em alguns outros momentos, como o Marcão poderia escalar o time em 2024. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Mano Menezes. Já tem alguns jogos aqui, né? Então você deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, dá aquela moral se inscrevendo aí, tá? É bem útil, bem necessário. Eu já deixei o Fábio aqui. Por quê, meu amigo? Não existe ótica. E isso daqui também, só para dar um parênteses aqui, esses vídeos também servem como análise de elenco do Fluminense, né? Porque é como o Diniz vai escalar, mas eu mostro aqui as opções. Não existe lógica do Fábio hoje perder a posição de titular, e a qualquer sequenciazinha de 2 erros que ele tem, eu preciso vir para cá repetir isso. Falar, gente, pelo amor de Deus, não existe lógica no Fábio perder a posição. E aí vem uma boa sequência de novo e todo mundo fala, é mesmo e tal. Mas o Fluminense precisa contratar pro ano que vem. Eu não confio muito no Vitor Eudes, não acho que ele tem estofo para virar titular do Fluminense. E a gente só tem eles dois. O Felipe Alves tá no elenco ainda, o Gustavo Ramalho também tá no elenco, mas são 2 goleiros que até hoje o Gustavo nem teve chance e o Felipe Alves já tá aí para ser dispensado. Vamos para as opções de zaga primeiro, porque a gente tem Thiago Silva, Ignácio, Antônio Carlos, Manuel, cadê Manuel? Thiago Santos e Felipe Melo. São as opções que a gente tem pra zaga, tá? Você ainda dá pra dizer que a gente tem o Felipe Andrade também, mas o Felipe Andrade é uma espécie de coringa, né? Ele tá até aqui selecionado na minha lista como volante, né? Mas enfim, o Felipe Andrade é só uma espécie de coringa. Pra zaga, a gente tem um setor onde tem um Felipe Melo que aguenta 20, 30 minutos de jogo, jogou 90 esses dias. Sim, e capengando. Tanto que, desde que chegou no Fluminense, se eu não me engano, ele só jogou 3 vezes 90 minutos. Então, é um jogador que não dá pra inspirar muita tranquilidade com ele como titular. Tende a agregar, mas não dá pra inspirar. Pra ser titular nessa reta final, pouquíssimo provável. Não temos o Ignácio, que tá lesionado, uma lesão que só o deve fazer voltar lá do meio pra frente do retorno, né? Então praticamente não dá pra contar com o Ignácio. E o Manuel, eu confesso que eu vou ter que pesquisar aqui agora qual foi a última partida do Manuel pelo Fluminense. Tô abrindo aqui pra ver. A última partida do Manuel, o Manuel tem 11 jogos nesse ano. A última partida do Manuel pelo Fluminense foi Atlético Goianiense 2, Fluminense 1, no dia 15 de junho de 2024. Ele entrou no meio desse jogo. A última partida dele como titular vai completar um turno agora. Foi Fluminense 0, Botafogo 1, lá no primeiro turno, 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Óbvio, ele tem um gol contra o Colo-Colo, partida que ele foi titular o tempo inteiro, mas nitidamente, assim, o Manuel... E só pra vocês terem uma noção, do dia 15 de junho, né, a última partida dele até hoje, ele foi relacionado pra 6 jogos, porque ele ficou no banco em todos eles. Então, assim, o Manuel tá na conta? Tá na conta.
mas também não dá para contar com ele achando que o Mano Menezes vai utilizá-lo como titular. Então a gente tira essas 3 opções. Sobra Thiago Santos, Thiago Silva e Antônio Carlos. Por momento e por desempenho e por indicação, não tem por que mexer na zaga. Mas eu acho que o Antônio Carlos vislumbraria a posição junto com o Felipe Melo em caso de desfalque do Thiago Santos e do Thiago Silva. Provavelmente o Felipe Melo à frente, mas talvez por uma questão física o Antônio Carlos apareça mais. Resta saber, Antônio Carlos ou Manuel, quem tá na frente? Pro Mano Menezes, aparentemente é o Antônio Carlos, né? Não tem por que mudar na zaga Thiago Silva e Thiago Santos, pelo menos não por enquanto. Na lateral direita, a gente tem 3 opções, ou 2 opções, né? A gente tem Samuel Xavier, Guga e o Houston, tá ali também. Na lateral esquerda, na teoria, a gente tem 4 opções. Diogo Barbosa, Marcelo, Gabriel Fuentes e o Esquerdinha. São 4 opções. Mais uma vez, descartando, tá? Aqui eu acho que vai ter um rodízio, a gente vai ver mudanças no time. Então, eu já descartaria a possibilidade de uso do Diogo Barbosa, que tá lesionado, também igual o Ignacio, só volta de outubro pra lá, então não vou considerar aqui. Pode voltar pra uma reta final, mas a gente não vai ver ele nas próximas 5, talvez 10 rodadas do Brasileirão, né? E aí a gente já tá falando de mais da metade do que falta. O Esquerdinha, cara, o Esquerdinha vinha sendo reserva pro Guga improvisado. Então, ele deve estar no elenco, mas pode ser, a não ser que haja uma evolução dele internamente, que a gente também não veja muito Esquerdinha. E aí a gente tem, na lateral esquerda, e aí já vou tirar o Justin aqui também, porque né, não faz nem sentido. Assim como também vou tirar o Guga da lateral direita, acho que o Samuel mantém a chance dele. A gente vai ver um revezamento nessas laterais, tá? O Guga, porque o Samuel toma muito cartão e pode jogar na lateral esquerda. O Gabriel Fuentes, vamos ver como é que vai ser o desempenho dele. E o Marcelo. Também vamos ver como vai ser o desempenho físico do Marcelo nesse ano. Vale a lembrança. O Marcelo só tem contrato até dezembro. Desses que eu tô citando aí, se eu não me engano, e tenho quase certeza disso, é o único que só tem contrato até dezembro de 2024, tá? As minhas dúvidas ali eram Samuel Xavier e Thiago Santos, mas os dois têm contrato até dezembro de 2025. Bem como o Guga e o Thiago Silva é um contrato até maior. Então, assim, a gente tá falando... Então, a gente vai ver um revezamento. Já já eu explico taticamente, tá? Como a gente deve ver comportamentos do Fluminense. Primeiro, eu tô só botando os que são possíveis de jogar. Na volância, cada vez mais, até por declarações de Mano Menezes, a gente vê uma possibilidade de que o Bernal seja mesmo o substituto do André. E por que eu tô falando possibilidade? Só por um cuidado mesmo. Porque hoje, o Mano Menezes deu uma declaração na última coletiva dele falando que ficou preparando o Bernal mais de um mês para ele substituir o André. Então as opções que a gente tem aqui a princípio, né, para essa região do campo, seriam Facundo Bernal, Martinelli, Nonato, Gabriel Pires e Felipe Andrade. O Felipe Andrade, como eu falei, é coringa. Eu acho que ele não é relacionado em vários jogos, não vinha nem sendo relacionado em vários jogos. É um jogador que acho muito provável que nessa reta final do ano seja entregue para o Sub-23. Ele tem 22 anos, né, faz 23 só no ano que vem. Foi utilizado ali no jogo contra o Juventude, né, na derrota lá quando o Fluminense poupou o time. Pelo Mano Menezes, ele só entrou nesse jogo. No jogo contra o Fortaleza, que o Mano Menezes também tinha um monte de desfalques. E 7 minutinhos no jogo contra o Red Bull Bragantino só. Então, assim, é um cara que tá sempre um tempo inteiro ali no banco de reservas. Lá uma vez ou outra não é relacionado, então pode ser que pingue no Sub-23 com todo mundo disponível. E o Gabriel Pires é um cara que já recebeu a indicação do Fluminense pra ele não ficar, que ele não vai ser nem mais relacionado, pra ele caçar o rumo dele. O rumo dele não chegou. Então, como o Fluminense vai pagar o salário, se precisar pode ser que seja utilizado uma hora. Mas a gente falando de volantes, a gente acaba tendo essas 3 opções aqui só. Martinelli, Bernal e Nonato. No último jogo, sem Matheus Martinelli, o Mano Menezes utilizou Bernal e Nonato. Ainda tem um jogador que faz essa função também, que é o Lima, que assim como
O Felipe Andrade, só que com muito mais importância, também é um coringa. Então não vou colocar o Lima em nenhuma opção, mas saiba que o Lima bate aqui, tá? Ele não é titular, mas ele tá aqui também, cumpre funções aqui também. No meio de campo, a gente tem Ganso, Renato Augusto, e dá até pra botar o Terãs nessa conta? Bem, no meio de campo a gente tem o Ganso. É isso, né, gente? O Renato Augusto precisa ser recuperado, mas a gente não inspira, salvo uma lesão do Ganso e outras suspensões, ou suspensão do Ganso e outras lesões, não vislumbra o Renato Augusto roubando ou jogando muito mais minutos do que jogou até agora. Então é poupa tempo. Para jogar dos lados de campo, na lista que a gente tem aqui, a gente teria o Keno, o Lucumi, o Isaac, o Marquinhos, o Kevin Serna e o Terãs. Não, acho que o Terãs entraria mais ali na disputa com o Ganso mesmo. Então seriam esses aqui para poder jogar. A maioria, o Serna jogava pelo lado direito, mas a maioria deles tem jogado pelo lado esquerdo, porque o John Arias é dono da posição do lado direito, né? Eu nem coloquei o John Arias aqui justamente porque John Arias é dono da posição aqui, assim como o Ganso, não tem disputa. Tomara que não saia, né? E aqui, daqui a gente pode cortar alguns. Isaac e Lucumi vão jogar sub-23 para ganhar experiência. Isso é bem nítido. O Marquinhos ficou na eterna promessa, né? Não prometeu nada quando chegou, prometeu muito no início do ano. Ele oferece um tipo de jogo parecido com o Keno, mas sendo canhoto, né? Jogo de 1 contra 1, de drible, de chute de fora da área, de jogada jogando do lado invertido, né? Jogando com a perna invertida e cortando pra dentro, indo pra linha de fundo também, esse drible mais rápido, com a perna invertida. Mas tal qual o Keno também não jogou muita bola no ano ainda. O titular segue sendo o Serna, mas Marquinhos e Keno são opções, tá? Eu acho que a gente vai ver pelo menos o Keno. Eu não sei a situação. Eita, não sei a situação do Marquinhos. Lembrando que o Marquinhos também tem contrato de empréstimo só até o final desse ano. Então, apesar de ter jogado 24 jogos pelo Fluminense, a gente não o vê em campo desde o jogo contra o Red Bull Bragantino. Ele ficou um bom tempo fora ali por lesão. Depois voltou e ficou no banco nos últimos 3 jogos, mas não entrou ainda. Então, a princípio, eu vou botar o Marquinhos aqui com a possibilidade dele jogar. E para centroavance, a gente tem efetivamente 3 opções, que é Cauã Elias, Germancano e John Kennedy. Só que hoje a gente efetivamente tem uma opção só, que é o Cauã Elias, e uma esperança, que é o Germancano. O John Kennedy jogou no chão todas as nossas esperanças no ano. Aí você pode falar, o Cano não fez isso não, Gabriel? O Cano fez. Só que o John Kennedy foi bem meio uma parte do ano passado. O Germancano tem 84 gols. O Germancano fez em uma temporada, o John Kennedy não fez na carreira até agora, de gols, né? Então dá pra ter mais esperanças numa recuperação do Germancano. O John Kennedy, pra mim, assim, eu não vou dizer que ele não é Gabriel Pires, não é nada disso, mas é a terceira opção. O John Kennedy hoje, a situação dele é semelhante à do esquerdinha. Só que ele joga numa posição que tem mais rotatividade. Você não fica trocando o lateral esquerdo todo jogo. Você troca o atacante todo jogo. Então, ele acaba jogando. Mas o próprio Mano Menezes, na entrevista também coletiva lá do Mineirão, numa pergunta que eu fiz sobre centroavante, ele fala do Cauã Elias, fala do Germancano, e ele passa batidado. Nem cita o João Neto, que é outro que, apesar de ter voltado e tudo mais, de ter botado ele aqui, ser pedido de volta e etc., agora, com essa notícia do Sub-23, vai se esclarecendo um pouquinho, né? Provavelmente está voltando, porque o Fluminense vai testá-lo no Sub-23, de repente já pensando pro ano que vem. Né? O próprio fato do Mano Menezes não ter citado o jogador já dava um indício disso. Agora, com a gente sabendo que vai ter Sub-23, também é outro jogador que, como todo mundo do Sub-23, vai estar treinando ali no CT e a qualquer momento pode ser chamado pro profissional, né? Mas, de fato, e aí concordo, tá? Entre ser reserva do CRB e nem jogar no Fluminense, reserva do CRB. É melhor você dar ritmo pro cara e tal. Entre ser reserva do CRB e tá nos aspirantes disponível pra jogar por a gente, aí chama pros aspirantes. Então as opções são efetivamente essas daqui, tá? Pensando em time titular, salvo, como eu falei, lesões, suspensões e etc. Vamos lá. Como que o Fluminense tem jogado? Vou botar aqui pra trás da minha foto
Tirar os que hoje não são titulares, tá? Hoje, o time titular, aí aqui resta uma dúvida, tá? O time titular do Fluminense não tem nenhum desses jogadores que eu tô tirando aqui. O time titular hoje do Fluminense seria, né? Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo, Facundo Bernal e Nonato ou Martinelli, 2 desses 3, que eu também acho possível jogar com Martinelli e Nonato, mas acho que ele vai com o Bernal, Ganso, Aras, Serna e Cauã Elias. Como que o Fluminense, agora falando um pouquinho de tática, tá? Como que o Fluminense tem saído com a bola por várias vezes, que a gente vai ver esses movimentos sendo repetidos. Vou tirar aqui o Martinelli, porque ele não jogou a última partida, tá? Então eu vou aqui com a escalação do último jogo. Como a gente agora tá gravando o jogo, tem umas câmeras aéreas que dá pra ver bem a organização do Fluminense. O Bernal vem buscar a bola, o Fluminense fez isso algumas vezes contra o São Paulo. Tem a bola. O Bernal não vem buscar a bola, mas ele vem dar a opção. Bola saindo com o Thiago Silva. Nos minutos iniciais de jogo, a gente vê um Fluminense muito assim. Com o Ganso colado no Aras, o Serna por aqui, dando profundidade, assim como o Ganso e o Aras. O Serna vem pra cá um pouquinho mais. E o Nonato fazendo uma espécie de triângulo aqui, entre Bernal, Nonato e Ganso. O Ganso com mais liberdade. E o Cauã Elias aqui no meio para receber a bola de costas. O que acontece? Ou vem, por exemplo, como aconteceu, o Thiago Santos domina a bola e pum, num lançamento aqui que tá com uma dobra, e aí se o Ganso raspar essa bola para trás, aliás, o Aras corre. Se o Ganso conseguir tocar no meio, tem o Cauã Elias. Se o Ganso conseguir ajeitar para trás, tem o Samuel. Essa daqui é uma jogada um pouco mais conservadora de saída de bola do Fluminense. Nos jogos, em outros momentos, a gente viu o Samuel Xavier, quando o time, por exemplo, adversário, abaixa a sua linha, não tá marcando mais tão alto, a gente viu uma infiltração dos laterais do Fluminense, tá? Dobrando. O Ganso com uma certa liberdade para jogar aqui dentre os dois lados e uma saída de 3 muito clara com o Nonato aqui pelo meio. E aí a liberdade do Ganso, porque aí você tem a jogada pela ponta entre o Samuel e o Aras, e o Ganso aparecendo também por aqui. Você tem a jogada por dentro com o Cauã Elias, que de certa maneira, apesar de ter sido num contra-ataque, é o gol contra o São Paulo. É o Thiago Silva batendo uma falta aqui, rápida no Marcelo, o Marcelo no Cauã Elias, o Cauã Elias gira e bate pro gol, na frente da área. O Thiago tava aqui desse lado. Você vai ver alguns lances de infiltração, o Samuel jogando com Aras. Ai, de cabeça aqui agora, acho que o gol contra o Bahia. O gol contra o Bahia foi assim, numa jogada pela direita aqui também. Qual que é o problema disso? É a forma como você marca. Porque o Marcelo não te entrega uma recomposição física. O Nonato... Eu vi gente falando que o Nonato não jogou bem contra o São Paulo. O Nonato saiu esgotado. Reveja o jogo contra o São Paulo. O que o Nonato correu pra cobrir o Marcelo aqui do lado esquerdo, e o Thiago Santos, obviamente, mas o Thiago Santos foi elogiado, né? Então não vou repetir aqui. Foi sacanagem o que o Nonato tava correndo pra cobrir. Então a função dele era muito de fazer essa ligação aqui do lado esquerdo, por vezes, quando o Marcelo não avançava, dele trocar com o Serna, que não fez uma boa partida tecnicamente. Tem muito erro técnico do Serna no jogo. E aí, ou seja, não tinha muito diálogo na esquerda. A dificuldade com o Cauã Elias também mal tecnicamente. O Aras tinha que aparecer mais. E aí a gente viu o Aras por várias vezes isolado, carregando, conduzindo, 2, 3 em cima dele, falta. Então não tinha muito o que fazer. Por isso que o Fluminense teve dificuldade de atacar no início contra o São Paulo. Agora, depois que o São Paulo o Fluminense fez o gol, a marcação começou a encaixar da seguinte maneira, que dificultava a vida do São Paulo. São Paulo ia sair com a bola. O Fluminense sempre tinha quase que uma linha de 4 jogadores. Era quase sempre isso daqui. Quase sempre isso. Ia sair com a bola o São Paulo. O Fluminense tinha um no lateral, um no zagueiro, um no outro zagueiro e um no outro lateral. E 2 aqui no meio, por várias vezes o Nonato à frente do Bernal, para poder pegar o giro aqui. Aí você vai ver, em alguns momentos,
o Ganso caindo pela direita, o Serna tá mais pra trás porque o lateral deles avançou, e aí a gente via mais ou menos isso daqui. O Serna tava no lateral do São Paulo, o Ganso no atacante, o Cauã Elias no outro atacante e o Aras no ponta. Aí às vezes mudava, o Cauã Elias veio buscar uma bola aqui pela ponta, mas sempre tinha quase que uma marcação, não chegava a ser individual, mas na saída de bola, uma pressão individual nos 4 jogadores de saída do São Paulo. O Mano Menezes vai conseguir repetir isso? Não sei. Isso cansa muito o jogador e isso só acontece quando você tem uma facilidade maior para pressionar o adversário. O Fluminense tinha essa facilidade, já que não tinha jogado no meio de semana e tal. Outro fator, justamente quando o Bernal se perdeu um pouco e revendo o jogo, dá para perceber o Bernal em alguns momentos muito assim, ó, olhando tudo em volta, porque ele não tá entrosado. Não tem entrosamento. Ele não sabe que o Nonato já tá aqui. Você vai pegar depois de 10, 15, às vezes 20, 40 jogos. Então ele ainda tá meio desentrosado. Aquele lance do Lucas é um bote que ele vem dar, o Fluminense sai meio errado, bate no pé do craque do São Paulo, ele dribla o Bernal e o campo tá aberto para ele. Então era um risco que o Fluminense tinha. Acabou acontecendo até do lado do Samuel Xavier, né, que o ataque vem, né, o Samuel dá muito espaço, mas que pode acabar acontecendo também do lado do Marcelo. Tem algumas formas de se jogar, tá? Dá pra gravar um vídeo depois só de táticas, mas eu quis só identificar 2 padrõezinhos, dois de saída de bola do Fluminense e um de marcação. Onde que pode melhorar com os outros jogadores, tá? O Gabriel Fuentes, a gente tem que ver ele em campo, então não vou me arriscar aqui muito no que ele pode melhorar, tá? Do lado esquerdo. O Martinelli, talvez, versus o Nonato, vai entregar fisicamente mais. O Nonato estava esgotado por fazer algo que o Martinelli já faz algumas vezes e não sai esgotado de campo. Né? O Martinelli estava suspenso nesse jogo, então acho que por conta dessa questão física, o Martinelli pode ser titular ao lado do Bernal. O Keno contra o Serna. O Keno entra muito bem pela esquerda, fazendo tecnicamente o que o Serna não faz. Então, quando o Fluminense tem a bola e vem uma inversão de jogada, por exemplo, teve um lançamento da direita, agora eu não lembro se foi, acho que foi o Thiago, o Bernal aqui da direita tinha lançado em velocidade pro Marcelo não alcança, mas se o Marcelo domina essa bola e tem o Keno ao invés do Serna do lado, o Keno tem esse 1 contra 1, que como a gente viu no próprio gol, que depende muito mais de uma definição de jogada melhor. A impressão que dá é que o Keno, quando domina a bola, pode ter o adversário que for à frente. Ele vai passar desse adversário, mas ele não se planejou para o que fazer depois com a bola. E erra o que faz depois. A impressão que dá é que o Serna domina, pode ter o adversário que for na frente, que ele tenta fazer a mesma coisa, dá uns dribles baseados em cortes e tal, que são até um pouco mais fáceis de se marcar, mas ele ganha todas. E a jogada toda vez que bate a bola no pé dele, a jogada prossegue depois que ele ganha essa primeira jogada. Então ele tem um passe, ele tem assistência, não é à toa. Então hoje o Serna tá ganhando, e fisicamente também, o Serna recompõe. Então o que o Keno pode oferecer, principalmente no segundo tempo, com uma defesa mais fechada, quando o Ganso já estiver aqui no meio das linhas, já estiver com 4 atacantes, pode oferecer esse 1 contra 1, mas precisa finalizar melhor as jogadas. O Germancano oferece uma coisa que o Cauã Elias não tem, que é o posicionamento. O Cauã Elias tem uma parede boa, não foi bem contra o São Paulo, tem técnica do drible, consegue driblar e consegue ter um remeleixo muito melhor do que o Germancano, mas o que o Cano tem é o posicionamento, se projetar para receber certo a bola. O Germancano recebe... ele faz muito gol cara a cara, porque ele se projeta muito bem para receber. Então o Germancano pode ajudar muito a vida de John Arias, de Serna, que vão e arrancam pelas pontas, e do Ganso, que joga aqui por trás também. Pode ser uma coisa diferente. Como eu falei, Marquinhos oferece a mesma coisa que o Keno ali nesse cenário de drible, mas com a perna esquerda, né? É isso, basicamente o Guga aqui também, né? O Guga em vibração e marcação é uma coisa que o Guga acaba tendo mais do que os outros. É isso, vídeo longo, mas aproveitando a data FIFA para poder fazer também alguns vídeos que eu não costumo fazer no dia a dia. Tamo junto, tá? Não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Valeu!